Senhor, muito obrigado por esse livramento. Eu sei que tens um plano na minha vida, Senhor. Faça com que minha vinda até aqui não tenha sido em vão. Mostre-me uma casa onde as pessoas vão ouvir o teu evangelho. Em nome de Jesus. Lázaro, meu filho, vamos lá pra dentro. Chegou um homem que tá vendendo uns livros muito bonitos, e fala sobre aquilo que nós estávamos conversando outro dia. Quem sabe ele é a resposta de Deus para nossas dúvidas. Qual o nome do senhor mesmo, moço? Orestes. Orestes, esse é o Lázaro, um dos meus filhos. Você pode contar para ele tudo que você havia me dito? Claro, por favor. Como eu ia dizendo para sua mãe, Naquele dia, os Bernardes aceitaram a mensagem adventista, compraram os principais livros que o comportor estava vendendo e passaram a estudar a Bíblia com ele. Nós podemos definitivamente entender o plano de salvação para os seus filhos. Olha, você não vai embora sem antes almoçar com a gente, né, filho? Vou matar aquele franguinho caipira, fazer um quiabinho com angu, e que você deve estar morrendo de fome. Ô, dona, tô mesmo. E agradeço muito. Eu só vou pedir para a senhora para não colocar banha de porco na comida. Primeiro eu vou dizer que eu passo mal, mas depois eu explico melhor para a senhora essa história. Mas como é que eu vou fazer? Eu só cozinho com banha de porco. Só um... Tá aqui. O óleo de algodão para a senhora poder cozinhar. Mas não é que o cara é prevenido mesmo? Foi dessa maneira que o comportor Orestes iniciou seu ministério no município de Lusiânia. Ao contar para aquela família que estava sendo perseguido de morte, ele permaneceu naquela casa por alguns dias, estudando a Bíblia, até que ele pudesse seguir com segurança pelas fazendas do município. Os primeiros a ser batizados pelo pastor Paulo Saider foram todos da família Bernardes. Dona Francisca, Miguel, Maria Rita, Noé, Ana, Laudelina, sou eu. Mais tarde, foi batizado o restante da família. A mensagem do Evangelho foi espalhada em outras fazendas por Orestes e seu companheiro de trabalho João Batista Macedo em 1957. Moradores da região estudaram a Bíblia também na Fazenda Engenho, Fazenda Jorge e Fazenda Veríssimo. Os irmãos da Fazenda Engenho e Fazenda Moro se reuniam todo sábado de manhã na igreja da Fazenda Moro. À tarde, eles caminhavam cerca de 6 quilômetros para realizar o culto da tarde na Fazenda Engenho. Fazia isso todo o sábado, repetidamente. A mensagem do Evangelho se fortaleceu também na Fazenda Veríssimo, através do trabalho do evangelista Severino. A família Carvalho foi a grande pioneira em sustentar a obra do Evangelho e atrair dezenas de novos conversos, principalmente da escola municipal, que ficava dentro da sede da fazenda. Aos sábados, a escola se transformava em igreja, com escola sabatina e culto. O professor, naquela época, foi Antônio Carvalho, um adventista que deu aulas ali durante 15 anos. Vários pastores, como o pastor Paulo Seidel, o pastor Campos, pastor Lapim e outros, realizaram batismos na região. Eu quero mostrar para vocês um pouco do cenário da natureza aqui na Fazenda Veríssimo. Mas, em especial, eu quero mostrar o Ribeirão, onde muitas pessoas que fizeram parte do pioneirismo dedicaram a sua vida ao Senhor, batizando aqui. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que fui batizado aqui em 1986. O número de alunos só crescia e, através do trabalho do pastor Lapim, diretor de comportagem, um pedido formal foi feito à Prefeitura de Lusiânia para que se construísse uma nova escola, que chegou a ter 70 alunos.
Com o passar dos anos, por motivos diversos, os fazendeiros foram vendendo suas propriedades e se mudaram para a cidade de Lusiânia, a sede do município. Já havia um grande número de adventistas saindo da zona rural para se estabelecerem na cidade. Os pioneiros, liderados por Euclides Monteiro, mais uma vez enfrentando todas as dificuldades, conseguiram um terreno da prefeitura e, alguns anos mais tarde, ergueram definitivamente a Igreja Central de Lusiânia. Enquanto a mensagem adventista era pregada na cidade de Lusiânia, a região de Brasília, 50 quilômetros ao norte, passava pelo histórico momento da sua construção. Milhares de trabalhadores, vindo de todas as partes do Brasil, desembarcavam dos ônibus e dos caminhões pau de arara no imenso canteiro de obras da futura capital federal. A chamada Cidade Livre era o ponto de chegada. Famílias inteiras se amontoavam em tendas de lonas e barracos improvisados em busca do sonho de um futuro melhor, no empoeirado Planalto Central. Em 1957, Rosalvo Arcanjo de Novaes, um jovem comportor vindo do Paraná, após passar pela cidade de Formosa, em Goiás, se entusiasmou com Brasília, crendo que haveria muitas oportunidades de oferecer sua literatura para toda a população. Ao se estabelecer naquele grande assentamento de tábuas, ele conheceu alguns adventistas que lhe deram uma moradia provisória, improvisada, para que pudesse iniciar ali o seu trabalho. Um pequeno grupo desses irmãos já se reunia na casa do senhor Walter Leão, na Candangolândia, bem próximo à Cidade Livre. Ali, os irmãos Abner, Albino Dias, Walter Leão, Rosalvo Novaes, Antônio Rodrigues, Quirino, dentre outros, estabeleceram um ponto de pregação da Palavra de Deus. No meio de toda aquela gente, mais de 60 mil pessoas, um fato novo mudou a história do jovem comportor Rosalvo e de seus irmãos adventistas. Durante uma noite, uma grande área próxima à vila do Iapeí foi invadida por cerca de 500 famílias. Na manhã seguinte, surgiram mais de 1000 barracos. Não estava previsto no plano urbanístico da cidade o assentamento de moradias naquele local. A ordem do presidente JK foi clara: todas as famílias deveriam desocupar a área e serem transferidas para a planejada cidade de Taguatinga. Então, a nova CAP providenciou o transporte das famílias para o novo local. Em Taguatinga, dezenas de caminhões iam parando à frente dos lotes demarcados e as famílias desciam com a orientação de construírem ali uma moradia o mais rápido possível. Não havia água, nem esgoto, nem energia elétrica, somente um pedaço de terra no imenso cerrado. No meio dessas pessoas estavam o comportor Rosalvo e outros adventistas. Nesse período, todos se ajudaram mutuamente, erguendo suas precárias habitações. Esse contexto tão desafiador acabou facilitando a pregação do Evangelho através da amizade. Os irmãos adventistas que ali estavam se tornaram pioneiros na propagação da mensagem e, juntamente com Rosalvo, rapidamente criaram o primeiro grupo de adventistas de Taguatinga, na região da Vila Matias. O tempo passou e, sob a liderança do pastor Campos, o primeiro pastor do Distrito Federal, a igreja já contava com aproximadamente 200 membros. O terreno para construir o templo foi conseguido através de um pedido formal à administração de Taguatinga, depois de um longo período de espera. Os irmãos se uniram em torno da construção e a administração da igreja, na época com sede em Goiânia, apoiou o projeto de forma decisiva. Assim, no dia 12 de outubro de 1963, a igreja foi inaugurada com uma grande festa. Desde então, ela permanece como um farol do Evangelho a iluminar a cidade. Sua história está marcada por muitos eventos, muitas mudanças, mas sempre na direção de um futuro melhor para a obra de Deus. Em 19 de fevereiro de 1959, Manuel Pedro de Farias, adventista do sétimo dia, junto com sua família, vindos do Nordeste, chegam até o município de Nossa Senhora Santana de Posse, em Goiás.
A notícia de que havia ouro e pedras preciosas nos rios da região os atraíram até o ribeirão Garrotinho, onde diariamente saíam com suas bateias para garimpar as pedras daquele riacho. O trabalho era muito cansativo e a esperança de encontrarem o tão sonhado ouro estava chegando ao fim. Pai, você acha que a gente tem que garimpar em outro rio? Nenhum sinal do ouro. E o que a gente vai fazer? Esses dias, tive um sonho. Nesse sonho, eu vi as bateias pegando fogo. Naquele momento, eu vi uma voz, como se fosse a voz de Deus. Ele me disse que nós estávamos garimpando pedras erradas, que nós tínhamos que garimpar pedras para o reino de Deus. Então, eu tomei a decisão que nós vamos parar com o garimpo e vamos pregar a palavra de Deus nessa região. Naquele dia, eles fizeram um pacto de pregar o evangelho a seus vizinhos e passaram a trabalhar na fazenda Campo Bonito para pagar o sustento da família. Enquanto isso, na fazenda Jatobá, José Dias, um agricultor de muita experiência, estava cuidando do pomar e cortando lenha para acender o fogão. Sua vida dura, capinando e cuidando da lavoura, não lhe tirava o desejo de diariamente ler uma velha Bíblia que havia ganhado de presente. Sua atenção, porém, se dirigiu especialmente para o livro do Êxodo, quando se deparou com o assunto do sábado. Com muita esperança de aprender mais sobre aqueles assuntos da Bíblia, ele foi até a paróquia da Igreja do Bonfim para falar com o padre local. Após alguns minutos, ele já estava de volta. As respostas que recebeu não lhe trouxeram o alívio de que necessitava. Retornou para sua casa ainda mais cheio de dúvidas. José Dias sempre reunia sua família para estudar a Bíblia. Mesmo com os afazeres da casa, esposa e filhas se juntavam ao redor dele para ouvir as belas histórias do livro sagrado. A palavra de Deus estava fazendo a diferença naquele ambiente familiar. Meu pai, José Dias, era um homem determinado. Sua fé era tão grande, capaz de mudar o destino de toda uma geração. Um dia, quando José Dias e um de seus filhos trabalhavam no engenho, fazendo melado e rapadura, não imaginava que a poucos metros dali, Manuel e seus filhos, os garimpeiros que vieram em busca de ouro, estavam visitando os fazendeiros, pregando o Evangelho. Ao chegarem no engenho, trocaram os cumprimentos e se apresentaram. Foi muito bom vocês terem aparecido aqui, porque realmente eu tenho muita dúvida sobre a palavra de Deus. José Dias se mostrou muito interessado e marcaram uma visita em sua casa, para junto de sua família estudarem a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho entrou fundo no coração daquela família e a fé de José Dias se fortaleceu ainda mais no breve retorno de Jesus. Não demorou muito, um grande número de pessoas, amigos e familiares se dirigiram até o rio para testemunhar a primeira cerimônia batismal realizada naquela região. José Dias, sua esposa e alguns de seus filhos se entregaram a Cristo através do batismo, que foi realizado pelo pastor Altamir de Paiva. Estava nascendo ali a primeira comunidade de adventistas. A partir dessa data, todos os sábados, os fazendeiros que estavam estudando a palavra de Deus se juntavam na casa de José Dias para realizarem a escola sabatina. Ali, Manuel Farias ministrava a palavra de maneira simples, mas cheia de poder. Ao reunirmos na casa do irmão Zé Dias, na fazenda de Jatobá, então ali o número de membros era pouco, mas depois foi aglomerando gente na fazenda Sargento e também em Cachoeira.
Mas como a cachoeira cresceu no mais de membro, foi decidido vir para a cachoeira e meu pai ofereceu uma casa que ele tinha enorme, uma sala, e ali nós reuníamos por 4 anos, até o ano 72, que construiu a igreja feita de barro amassado. A simplicidade da construção não era impedimento para que as reuniões normais da igreja, como escola, sabatina e culto, acontecessem todos os sábados. A cidade de Posse estava crescendo rapidamente, e isso atraiu os fazendeiros e gente de todas as partes para lá. Elas foram fundamentais para o estabelecimento da mensagem adventista na cidade. Para abrigar o grande número de irmãos adventistas, foi adquirido um bom terreno para a construção da igreja central. A obra foi rapidamente levantada com esforço redobrado de todos os membros. Na fazenda, aquela pequena igrejinha que abrigou durante muitos anos os pioneiros ainda está de pé, firme como a rocha, em testemunha de toda uma geração. Os filhos, netos e bisnetos ainda se juntam ali para louvar ao Senhor e agradecer pelo milagre da salvação, que só a esperança em Cristo Jesus pode dar. A Igreja Central de Taguatinga se tornou um marco na história por ser a primeira igreja adventista do Distrito Federal. Entre os primeiros líderes estavam os irmãos João Batista Clayton Ross, Paulo Fernandes, Hugo Franco, José Carlos Amorim e outros, que ajudaram a igreja a se desenvolver em seu início, mas sempre olhando para o futuro, acreditando em seu crescimento na direção da cidade de Brasília. O sonho desses pioneiros era conseguir um bom terreno, bem centralizado, para construir a Igreja Adventista Central de Brasília. Movidos pela missão e liderados pelo Dr. Clayton Ross, procurador da República, foi conseguido junto ao governo federal um grande terreno na Avenida L2 Sul, módulos 75 e 76, que vai até a Avenida L3 Sul. Com muito esforço, em 1967, 4 anos após a inauguração da Igreja de Taguatinga, nessa propriedade adquirida por doação, iniciou-se a grande campanha para arrecadar fundos para a construção do templo. No terreno adquirido, foi edificado um salão que passou a ser conhecido como Capela Azul. Era lá que aconteciam as reuniões enquanto o templo estava sendo edificado. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino. Finalmente, depois de um ano, em 8 de dezembro de 1968, o templo da Igreja Central de Brasília foi inaugurado. Cada momento, Senhor, me conduz. Um fato curioso ocorreu um dia antes da inauguração da igreja, quando um temporal trouxe grandes prejuízos para a cidade e também para o novo templo. Foram momentos de muita ansiedade e desespero. Uma chuva tempestuosa invadiu a igreja, trazendo lama, sujeira. E as bocas de lobo, os ralos, as grelhas não foram capazes de deter a força das águas. A igreja estava preparada para ser inaugurada na manhã seguinte. Um grupo de irmãos, mais ou menos umas 15 pessoas, se uniram em um grande mutirão, com o objetivo de limpar toda a igreja. Trouxeram de suas casas baldes, vassouras, rodos, panos, e assim dedicaram durante toda a noite e parte da madrugada para limpar a igreja e deixá-la pronta para a sua inauguração na manhã do dia seguinte. E um detalhe, eu estava lá. A Igreja Central de Brasília, juntamente com a Associação Brasil Central, naquela época sediada em Goiânia, fundaram a Escola Adventista de Brasília, hoje conhecida como Colégio Adventista da Asa Sul. A Igreja Central de Brasília, com o passar dos anos, se consolidou como uma grande comunidade adventista
influenciando diretamente o surgimento de outras igrejas no Distrito Federal. Eu preciso mais tempo para pregar o Evangelho, mas assim estou realizado pelo tempo que eu trabalhei. Mas quero trabalhar mais, se Deus o quiser. A obra missionária no Planalto Central começou de forma simples e modesta no final dos anos 50. Deus usou uma geração de verdadeiros heróis, pioneiros apaixonados pela missão, que testemunharam o nascimento de uma igreja vibrante, dedicada e vencedora. Para seguir nessa história de grandes conquistas, a APLAC, há mais de 25 anos, cumpre sua missão, administrando todos os recursos materiais e humanos com o objetivo de fazer uma igreja cada vez mais vitoriosa. Aliados ao poder de Deus, construtores, comportores, obreiros, pastores e tantos outros irmãos de fé têm se dedicado com determinação à preciosa obra concedida aos homens, a pregação das boas novas da salvação. A igreja no Planalto Central cresceu, se desenvolveu, construiu belos templos, escolas, sedes de acampamento e centros de convivência, estrategicamente criados nas principais cidades da região. Valorosos e comprometidos comportores permanecem em contato direto com milhares de pessoas, levando a literatura que tem poder para salvar. Um exército de membros corajosos e consagrados se dedica incansavelmente a buscar, ensinar, discipular e a compartilhar na caminhada cristã. Quer seja na classe bíblica, no pequeno grupo, no evangelismo público, no clube de desbravadores ou desenvolvendo os talentos nos variados ministérios, o propósito final da igreja é preparar um povo para a gloriosa volta de Jesus. De norte a sul e de leste a oeste do grande Planalto Central, Deus usou e continuará usando homens e mulheres, meninos e meninas, para levar adiante a tocha da verdade, que um dia foi empunhada há 63 anos por destemidos pioneiros. Eles começaram e, pela graça de Deus, a nossa geração vai terminar. Louvado seja o nosso Deus pela existência da Igreja Adventista no Planalto Central.